Uhum. Ô Gordon, aqui nos comentários muita gente estava falando: o Brasil não é para amadores, vou começar a investir lá fora. A gente também tem informação que os estrangeiros tiraram mais de 3 bilhões de reais da Bolsa agora no início de março, antes, né, dessa situação, dessa notícia vir à tona. Você acha que, de certa forma, essas peças assim desse quebra-cabeça, isso prova que o risco de se investir aqui está cada vez maior? Qual que é a tua visão em relação para o investidor que tem seu portfólio somente alocado aqui no Brasil e sua visão para os investidores que investem aqui também? Bom, a minha visão é que continua tudo igual, né? Eu gostaria que as coisas melhorassem, que a gente pudesse um dia ser considerado um investment grade de novo e passasse a ser considerado com menor risco de crédito, etc, né? Mas eu comecei a operar no mercado de ações em 91, então eu posso dizer o seguinte: melhorou muito, né? Então não é que o Brasil piorou, vem piorando. O Brasil, ele é um país que, até por ser emergente, antigamente a gente chamava país de terceiro mundo, né? Ele já tem um componente de risco maior, né? No caso, o risco político aqui talvez seja maior do que em economias mais maduras, né? Mas não é diferente dos nossos vizinhos, né? Esse risco ele existe, ele está presente, até porque as nossas instituições ainda não são tão robustas como que a gente gostaria e como eles se autopropagandeiam, né? Basta ver o STF, acho que alguém aqui antes de mim colocou muito bem. O STF ele é um fator gerador de risco, de volatilidade, né? O exemplo foi a prisão em segunda instância, né? Quer dizer, quando você altera isso tinha sido uma conquista muito importante. Lembrando, né, não é que é uma conquista porque foi uma novidade, foi voltar a ter a interpretação que houve até que o Lula passasse a ser julgado, né? Desde a Constituição até, se não me engano, 2009, valia essa interpretação. A partir do momento que você retira a possibilidade da prisão após a segunda instância, isso quase que é um salvo-conduto à volta da corrupção, né? Então foi uma evolução que naquela oportunidade, quando saiu, já foi um choque dos mercados. E obviamente quando você não tem a previsão, uma estabilidade mínima jurídica, né? E infelizmente eu que não sou advogado e nem jurista, etc, não sou da área, mas eu leio as posições aí da Suprema Corte e eu fico estarrecido. Essa de ontem foi mais uma delas, né? E vejo que não só eu, a própria deputada Janaína Pascoal, que é constitucionalista, né, e uma expert aí no assunto, ela também ficou estarrecida, né, numa entrevista que ela deu pela manhã, porque de fato, só depois de 4 anos na mão do Fachin, 7 anos de julgamento, é que se entendeu que a Curitiba não era o foro apropriado. E aí a gente pensa, outro dia mesmo o Supremo iniciou um julgamento que só poderia ter iniciado a partir do Supremo se ocorresse nas dependências do Supremo. E o argumento que eles utilizaram é que hoje em dia com as redes é tudo nacional, global, não tem mais aquela geografia, né? Então chama atenção o caso do Petrolão. A gente sabe que o dinheiro vazou por cada uma das 27 unidades da federação, né? Então enfim, se isso tivesse sido relevante, esse próprio julgamento ele foi revisitado no Supremo inúmeras vezes, né? Então, eu confesso que desanima um pouco, né? Até mais pelos nossos filhos e netos do que por... Você ainda é jovem, Paula, mas eu que já estou com quase 50, a minha preocupação é mais com meus descendentes. E desanima, mas o risco Brasil ele é assim alto, ele não piorou, ele continua assim. Acho que a gente vem evoluindo, ritmos muito mais lentos do que nós gostaríamos, mas também em compensação ao risco maior temos um retorno maior, né? Então isso deve ser considerado. E só para não ficar parecendo que só aqui que tem risco, né? A gente viu o que aconteceu nos Estados Unidos não há muitos meses atrás, né? Enfim, sem entrar muito a fundo no tema, mas a gente viu que o risco pode acontecer até onde você menos espera. A gente viu o governo da Bélgica ficar 2 anos sem um ministro, né? A gente viu Israel 3, 4 eleições aí porque não se chega a uma maioria. Então assim, o risco político, ele de um maior ou menor grau ele vai fazer parte de cada país, e o risco de forma geral que o Brasil tem aqui numa fragilidade econômica, hoje a gente ainda está aí sobre a batuta aí do Paulo Guedes, que é um fiscalista, ele é mais ortodoxo, e infelizmente eu pessoalmente acredito que tem muitas críticas até injustas, porque obviamente o Brasil ele
ele tem o Congresso, ele tem o Executivo, né, e tem também o Supremo, né? São 3 poderes que apitam e participam, em geral, o Supremo até mais, né, do que os demais, inclusive interferindo até na própria gestão do Executivo, mas é tudo negocial. Então a gente está vendo agora a PEC emergencial, o Senado passa, aí a Câmara dos Deputados, obviamente, grupos de interesse começa a chiar, é policial, é professor, é o setor agro, enfim, cada um com as suas demandas, né? Aí a gente vê o que as pessoas acusam o presidente de ele estar interferindo. O presidente queria que essa PEC fosse do jeito que ela está. O Paulo Guedes provavelmente queria que ela fosse ainda mais rígida e já viesse até com a previsão da queda da remuneração de 25% de todo o funcionalismo, junto com a redução da carga horária, né? Isso é uma coisa absolutamente razoável e lógica, né? Qualquer empresa faria esse ajuste, ou demitiria, ou reduziria, vamos dizer, turno, né? O governo não pode demitir pela estabilidade, mas se aprovar essa PEC, ele poderia reduzir o turno com a carga horária, então até que se reequilibre, né? Então acho que assim, há muito pouco apoio da sociedade, né, e até dos opositores ao atual governo. Independente do nome do Bolsonaro causar aí antipatia nesses segmentos, né, a gente viu aí nas redes, Partido Novo, né, comemorando que agora somos oposição ao governo. Ok, então beleza, agora vamos ter a polarização de volta, Lula e Bolsonaro. Será que o partido que se dizia que é de direita, liberal, vai ficar oposição ao Bolsonaro, vai virar ele não também? Então assim, para nós é muito claro que o jogo é o mesmo, é uma evolução lenta, o governo atual é um governo de transição, até nem partido tem, né? O que mostra que isso já traz uma fragilidade natural, mas é um governo que acho que é muito ainda calcado na recuperação fiscal, né? E a PEC emergencial ela vai nessa linha, ela é um arcabouço importante que vem se somar ao teto dos gastos, né? Então eu não consigo ficar pessimista, consigo sim ficar desanimado, né? Uma semana que deveria começar tranquila com notícias boas, a gente recebe uma bomba H na cabeça, né? No final do dia já. Mas isso faz parte, estamos acostumados, né? Melhores pontos de entrada, acho que os fundamentos eles ainda não estão alterados.